Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num tema bem interessante. É do capítulo 13 do livro Desvendando o Código Missional, do Ed Stetzer e do David Putman. A grande questão é, como é que a igreja consegue, sabe, ser relevante para a cultura de hoje, sem comprometer a fé, a verdade bíblica? Como achar esse equilíbrio? Exato. E a fonte é esse capítulo mesmo, Desvendando o Código sem comprometer a fé. A ideia central deles, assim, é que uma igreja fiel à Bíblia, por natureza, ela precisa ser contextual. Ah, interessante isso. É. Então, nossa tarefa aqui é tentar entender essa dinâmica, que é delicada, né? Com certeza. Vamos lá então, desempacotar isso. Bom, o ponto de partida é que o evangelho nunca tá, tipo, flutuando no ar, sabe? Ele sempre se manifesta através de uma cultura. E a igreja, nós, o povo de Deus, a gente encarna essa mensagem no mundo. Então, buscar relevância cultural não é tipo um extra. De jeito nenhum. É parte do chamado. É um diálogo constante, entende? Entre a palavra e o contexto ao redor. Entendi. É como traduzir a mensagem eterna para a linguagem da cultura, mas sem perder a essência na tradução, né? Perfeito. E os autores percebem que muitos líderes, e não só os mais jovens, viu, são movidos por isso, por questões teológicas e missionais bem profundas. Teologicamente, eles são firmes na escritura, mas questionam algumas tradições, né? Sim, perguntam, essa estrutura de igreja que a gente tem, ela é a melhor expressão possível? Ou será que algumas regras que a gente segue são mais culturais do que bíblicas mesmo? Exatamente. E aí, do lado missional, eles querem ir além, sabe? Além de só repetir modelos antigos que talvez não conectem mais com as pessoas hoje. Querem ser missionários ali, no seu bairro, na sua cidade, adaptando, bom, a música, a pregação, as formas de comunidade. Mas não por ser modinha, né? Não, não. É por estratégia mesmo, para alcançar as pessoas onde elas estão. E o que é fascinante nisso tudo é essa combinação. A reflexão teológica junto com a prática missional. É essa junção que leva a uma abordagem que é, ao mesmo tempo, bíblica e contextual. E aí entra um exemplo que eles usam que é muito bom. Paulo em Atenas, Atos 17. Ele não chegou lá com um discurso pronto, igual para todo mundo, né? De forma alguma. Com os atenienses, ele partiu de algo que eles conheciam, aquele altar ao Deus desconhecido. Usou a cultura deles. Exato. Para criar uma ponte, um ponto de contato para poder apresentar Cristo. Isso mostra muito claro que a cultura de quem ouve, ela influencia totalmente a abordagem missionária. Totalmente. E tem aquela tensão que o Leslie Newbigin apontou muito bem, né? O risco de ser irrelevante. Se a mensagem não fizer sentido nenhum para a pessoa, Isso. E o outro risco, o do sincretismo, que é quando a mensagem se mistura tanto com a cultura local que, bom, ela acaba sendo distorcida, perde o sentido original. nossa, é uma corda bamba mesmo. É. E para andar nessa corda bamba, não basta ter método legal, sabe? Precisa de profundidade missiológica mesmo. Mas aí sempre vem a crítica, né? Aquela acusação de que adaptar é fazer concessão, é diluir a fé. Como é que os autores lidam com essa preocupação que é bem comum? Olha, esse é um ponto-chave que muitas vezes o pessoal perde no debate. Stetzer e Putman, eles insistem muito nisso. A discussão saudável não é sobre mudar a mensagem central. Ah, entendi. A questão é sobre como a gente entrega essa mensagem. As formas, os métodos. A fidelidade está na essência, não na embalagem, digamos assim. Exatamente. É aquele desafio de Judas 3, né? Lutar ardentemente pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Uhum. E, ao mesmo tempo, ser como Paulo diz em 1 Coríntios 9, se fazer tudo para com todos, para por todos os meios salvar alguns. Faz todo sentido. Não é sacrificar a verdade, mas achar a melhor forma de comunicá-la naquele contexto. Perfeito. E isso, olha só, desmonta aquela briga boba de tradicional versus contemporâneo. Verdade. Métodos considerados tradicionais podem ser super contextuais e eficazes numa comunidade que é tradicional. O ponto não é ser novo ou velho. O essencial é apresentar o evangelho de um jeito que alcance os perdidos ali naquele contexto específico, seja inovando, seja preservando tradições que ainda funcionam. E pensando no quadro geral, então,
Pois é, a cooperação entre igrejas com estilos diferentes, desde que sejam biblicamente sólidas e focadas na missão, é muito mais produtiva do que ficar um criticando o outro por causa de estilo. Os autores também falam um pouco da igreja emergente. E é importante entender que nem tudo que se chama emergente é a mesma coisa, né? Ou sequer é missional. Sim, eles fazem uma distinção bem útil em 3 grupos, basicamente. Quais são? Tem os relevantes. Esses mantêm a teologia histórica, a ortodoxia, mas buscam formas mais atuais, mais compreensíveis de comunicar o evangelho. Ok, esses parecem alinhados com o que a gente está falando. Sim. Aí tem os reconstrucionistas. Eles também são ortodoxos na fé, mas querem, reconstruir mesmo as formas, as estruturas da igreja como a gente conhece. Questionam mais a forma institucional. E o terceiro grupo? São os revisionistas. E com esses, é preciso mais cautela, porque eles começam a questionar doutrinas que são essenciais, centrais da fé cristã. Entendi. Então a orientação é ter discernimento, analisar as motivações, né? Especialmente dos reconstrucionistas. Exato. E com os revisionistas, ter muito cuidado mesmo, sempre voltando para a Bíblia como a nossa autoridade final. Sim, o filtro tem que ser a escritura. Com certeza. E isso levanta uma questão mais ampla, né? Como é que a gente avalia movimentos, ideias novas dentro da igreja? Sempre à luz da palavra. Então, para a gente ir amarrando aqui, o que fica de mais importante disso tudo? Não é o rótulo, né? De forma alguma. Não importa se a igreja se diz moderna, pós-moderna, tradicional. Isso. O ponto central é, essa comunidade de fé, ela está sendo fiel à Bíblia e, ao mesmo tempo, está sendo eficaz na sua missão, ali onde ela está, no seu contexto. Está conseguindo tirar as barreiras culturais que não são essenciais, que atrapalham as pessoas de ouvirem o evangelho, mas sem comprometer a mensagem. Perfeitamente colocado. É esse o equilíbrio essencial. E isso talvez nos deixe com uma pergunta para a gente continuar pensando, né? Tanto individualmente quanto como comunidade. Qual seria? Como é que a gente pode avaliar, com honestidade, se as nossas práticas, as nossas formas de comunicar a fé, se elas estão mesmo contextualizando a mensagem eterna para o nosso tempo e lugar? Ou será que, às vezes, sem perceber, a gente está criando novas barreiras? Ou pior, diluindo verdades que são essenciais do Evangelho? Uma pergunta crucial mesmo, para a gente levar e continuar refletindo. Exato. Uma reflexão contínua, que vale muito a pena.